Bom dia, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, Deus abençoe seu dia, que a nuvem de glória do Senhor possa pairar sobre a sua vida nessa manhã, que Deus possa fortalecer essa sexta-feira, né, no nome dEle, que Ele possa manifestar o poder dEle, em nome de Jesus, né, porque a gente precisa tanto do nosso Senhor, e que você possa sempre falar dEle, mencionar dEle. Eu estava ouvindo até no dia de ontem, né, tem uma doutora que eu sigo ela no YouTube, até a doutora Kátia, e ela falou assim uma coisa bem interessante, porque eu vejo assim que tudo tem manifestado, né? Que eles estiverem atentos para as coisas boas, porque existem muitas coisas boas para a gente viver. Com tempos difíceis, dias ruins, existem coisas boas, né? Mas às vezes a gente dá tanta ênfase para as coisas ruins e deixamos de nos conectar com as coisas boas também, porque a gente precisa ter um equilíbrio, até para a nossa alma, né? Para o nosso espírito, para que a gente possa suportar os tempos difíceis. Então a gente precisa também, né, desse alimento, nos alimentar de coisas boas, notícias boas, palavras boas. E uma das coisas que ela estava falando, que eu guardei essa palavra no meu coração, assim como eu guardo a palavra do Senhor, que é a fonte de água viva que eu quero sempre beber e estar sempre assim preparada, quero estar sempre, sabe, ligada, conectada com o céu, para que a gente possa se manter firme. E ela estava falando a respeito das nossas palavras, daquilo que a gente fala, né? A gente puxa uma chavinha aqui, né? Abre uma chavinha aqui para o nosso cérebro. Então, assim, se a gente já falou daquela coisa ruim, né? Já deu aquela notícia, já falou daquela notícia, né? E ela falou, para a gente não ficar repetindo aquilo durante o dia, porque senão a gente dá um sinal para o nosso cérebro e o nosso corpo fica o tempo inteiro em alerta, né? Então, assim, fica falando coisa ruim, a gente vai alertar, né? A gente vai dar um alerta pro nosso corpo, né? Porque o cérebro entende, porque é tanta coisa ruim, e glória a Deus por isso, porque assim, isso ali, assim, eu glorifiquei o nome do Senhor, porque uma das coisas que o Senhor tem falado ao meu coração, e sempre falou, mas assim, eu não entendia direito, né? O que o Senhor estava querendo falar comigo a respeito de eu guardar o meu coração, mesmo eu lendo a palavra, mesmo eu meditando a palavra. Então tem coisas que Deus está se revelando. E eu falei, Jesus, que coisa assim maravilhosa, porque às vezes a gente abre a nossa boca para falar tanta bobagem, a gente não protege as nossas palavras, não protege o nosso coração, a gente não, assim, atenta, né, realmente a voz do Senhor, né, como o Senhor diz, quando ouvires a minha voz, para a gente não endurecer o nosso coração, porque senão a gente não vai entender o que o Senhor está querendo falar conosco. E a importância da gente dar atenção naquilo que o Senhor está fazendo e está falando, porque, né, muitos médicos, né, para a glória de Deus, estão revelando aí o que desde o início, desde o princípio, o Senhor se revelou a cada um de nós, o cuidado que a gente tem que ter com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito, né? E a ciência está aumentando, como a palavra do Senhor vem dizendo em Daniel, e os médicos têm confirmado aquilo que a Bíblia diz para mim, para você, né? E ela estava falando a respeito disso. Então, uma das proteções, né, que eu trago aqui para você nessa manhã, e que eu vivenciei uma experiência, e eu creio que também Deus vai falar contigo, é sobre o falar, sobre tantas coisas que a gente falando, sobre repetições, porque isso eu já passei por isso, muitas repetições de muita coisa ruim que aconteceu, entendeu? E o Senhor falava comigo, guarde seu coração, se proteja, né, para que a gente venha sempre de uma forma assim, gradual, gradativa, repetitiva, tá sempre dando lugar, né, para as coisas boas, falando de coisas boas, trazendo mais a memória, as coisas boas, e é uma das proteções que o Senhor quer que a gente venha ter, né? Como o nosso coração é fonte de água, né? Nosso coração é fonte, então se ele é fonte, vai sair coisas boas da nossa boca e a gente vai ter palavras para poder edificar. E aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, a gente não vai ficar repetindo, né? Então eu me atentei, eu falei, Jesus, a gente dá um alerta para a gente abre uma chave aqui no nosso cérebro, dá um alerta para, né, para ele, né? E o nosso corpo, ele entende, e o nosso corpo fica o quê?
o tempo inteiro sobre alerta, como se algo ruim fosse acontecer. E em nome de Jesus, que Deus possa falar ao seu coração que aquilo que você tem dado legalidade, né, venha sobrepor sobre nós a palavra de Deus e aquilo de bom, porque claro que a internet está aí, o conhecimento está aí para quem quiser, mas existem muitas coisas boas para a gente ver e para a gente se alimentar. Então, que a gente possa nos alimentar e proteger o nosso coração, a nossa alma e nosso espírito. E eu quero compartilhar a palavra que o Senhor falava comigo em Deuteronômio 20, no seu versículo 20, louvado seja Deus, sobre proteção. E justamente que eu já abri aqui falando com vocês. Mas as árvores que souberem, vem falando das estratégias de guerra, né, que o Senhor deu para eles. Então a gente precisa realmente assim de estratégias na nossa vida, porque o Senhor ele faz isso com a gente, né? O Senhor ele nos dá direção, né? Ele nos dá um sinal, ele fala conosco. Mas as árvores que souberes que não são árvores de alimento, destruí-las e cortá-las. Contra a cidade que guerrear contra ti, edificará baluarte, até que esta seja vencida. Então, assim, até que a gente venha vencer, nós venhamos vencer algo dentro de nós, ou também fora de nós, a gente coloca uma proteção. Porque às vezes a gente protege a nossa casa, né? Tem casas que não tem muro, né? Mas vamos falar no mundo espiritual, proteção do lado de fora e proteção do lado de dentro. Proteção dentro da nossa casa, com nossos filhos, com a nossa família, como nós estávamos aqui nesse momento, né? Compartilhando com vocês sobre a gente proteger o nosso coração, proteger a nossa mente, proteger aquilo que nós, né, ouvimos, falamos e guardar, ter esse cuidado, porque aqui ele vem falando, né, do baluarte, a proteção que eles colocavam nas cidades até que eles vencessem a guerra. Porque no 1 vem até interessante que no 1 vem dizendo que assim, quando eles saírem a peleja, para que eles não venham a ter medo, né, se os inimigos deles vierem com cavalos, com carros ou com maior número, né, para eles não terem medo, pois o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, ele está contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, assim, eles não têm medo, mas colocar uma proteção, né? Para que até que a guerra seja vencida, eles venham estar protegidos. Então, eles construíram um muro bem alto, que são, né, que vem falando do baluarte, que é onde deixava a cidade segura, proteger a cidade contra os ataques do inimigo. Então, essa palavra eu quero deixar para você, para que você deixe segura a sua casa, deixe seguro o seu coração, se proteja, se guarda, deixe seguro as suas palavras, né? Para que a gente venha assim analisar bem, meditar, examinar aquilo que a gente está falando, né? Porque às vezes a gente não protege o que sai da nossa boca, do nosso coração, como o Senhor diz que é fonte, né? Como eu iniciei aqui falando com vocês a respeito disso, que eu levei também, vou levar para a minha vida, né? A gente proteger também aquilo que a gente fala, porque eu me lembro e me recordo que o Senhor falava isso comigo, o Senhor chegou a me dar um sonho a respeito disso, né, das minhas palavras, foi assim, uma experiência que eu vivi com Deus e tenho vivido, que eu vou levar para a minha vida, através das coisas que eu estava falando, eu estava dando legalidade no mundo espiritual para o inimigo me oprimir, e quantas das vezes, né, a gente passa por opressões, né, porque nós mesmos damos legalidade, né, para que o diabo, né, ele venha ter domínio alguma coisa, né? Porque a própria palavra nos ensina, né? Que ele está ao derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Então a gente também se proteger, nos protegermos, para que a gente não venha da legalidade no mundo espiritual, para que o inimigo ele venha ter acesso, né? Então a gente colocar uma proteção, né, na nossa boca, uma proteção no nosso coração, na nossa mente, dentro da nossa casa, com os nossos filhos, a gente viver uma vida assim, em oração, pedindo direção, porque nessa proteção que o Senhor nos coloca, Ele dá sinais, Ele dá direção, Ele nos dá estratégias para que a gente venha vencer as guerras, que muitas das nossas guerras, elas são internas.
né, são internas. Então, somos nós mesmos que abrimos portais, abrimos brechas e não nos protegemos nessa área. A gente precisa se proteger nessa área, porque nós temos sofrido muitos ataques, mas a gente precisa também se autoproteger, se guardar, tá? Então, assim, que o Senhor possa falar ao seu coração, né? O baluarte servia para que eles protegessem a cidade até que eles vencessem as guerras. Então, até que você vença essa guerra com o Senhor, coloque proteção. Proteja seus filhos, guarda seu filho, proteja seu casamento, sabe? Proteja sua vida espiritual. Tem coisas que é para falar, tem coisas que não é para falar, mas eu acredito e creio que é num lugar de você com Deus, em intimidade com o Senhor, que o Senhor vai se revelar para você qual é a estratégia que você precisa ter e qual é o lugar que você precisa, qual é a área que precisa estar bem protegida na sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Tenha um dia abençoado na presença de Deus.